AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Glória a Deus. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Seja glorificado o nome do Senhor nessa noite, pela vida dos irmãos, por este congresso, esse trabalho glorioso. Seja exaltado o nome do Senhor pela vida do nosso pastor Elias, nosso pastor presidente, a sua muito digna esposa, nossa irmã missionária Lígia. Deus abençoe este casal que tem estado à frente desse trabalho e realizado com grande dinamismo. Nosso companheiro pastor Orlando, de batalha, de trabalho, Deus continue abençoando. Estou feliz por esta oportunidade que nos é dada de falar a palavra do Senhor nesta noite. Quero convidá-los para abrir a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo de número 21. Glória a Deus. Livro de Números, capítulo 21, versículo 8 e 9. Louvando a Deus pela vida dos pastores que estão nos acompanhando, por intermédio do Zoom, das suas regionais. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Todos acharam? Números 21, 8 e 9. Amém? Diz a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e ela que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Amém? Diga comigo: olhai para mim e sereis salvos. Mais uma vez, bem forte: olhai para mim e sereis salvos. Diz o Senhor: olhe para Deus, para Jesus, e serás salvo. Amém? Tome assento. Baseado nesse tema, nós queremos ministrar esta noite com muito gozo e muita alegria. Meus amados irmãos, é muito bom quando estamos evangelizando, dizer esta palavra: olhai para mim e sereis salvo, para quem não é crente, para quem não serve a Deus ainda. É bom você olhar e dizer: Jesus te ama e Ele quer que você olhe para Ele e seja salvo. Jesus disse que aquele que crer nele não será condenado. Aquele que crer em Jesus é salvo. E olhando para este texto, nós nos conectamos imediatamente com o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, onde o próprio Jesus está dizendo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, disse João. Então, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para este texto em conexão com João, capítulo 3, versículo 14, nós entendemos que o livramento para o povo diante desta serpente que foi levantada por Moisés no deserto, era o tipo do próprio Cristo que foi levantado na cruz do Calvário para trazer salvação à humanidade. Entendendo assim, nós precisamos olhar neste texto aqui e ver o contexto, o que estava acontecendo com o povo. Por que é que o povo teve a necessidade de ter um remédio, um antídoto, um socorro para um veneno que estava levando todo Israel à sepultura? A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que o povo, junto com Moisés, pediram permissão para passar por um território de Edom. E ao pedir permissão para passar por este território, encurtando o caminho para chegar ao destino que Deus então determinou, logo a liderança de Edom, o rei de Edom, não dá permissão. Ele diz assim: olha, eu não dou permissão para passar por minha terra, e se você entrar nesta terra, eu irei contra ti com espadas e com muita gente, e muita gente sua vai morrer. Então Moisés não recebe a autorização de passar por dentro de Edom, e então agora ele vai por um outro caminho muito mais distante, muito mais longo.
Então, quando nós olhamos para alguém que não é evangélico e falamos para ele assim, olha para Jesus que você vai ser salvo. É muito bom, é muito simples. Mas esse texto aqui está trazendo salvação não para aqueles que estão sem Deus, mas a salvação é para aqueles que servem a Deus. É para aqueles que estão no caminho. Pastor, como é que uma pessoa que já serve a Deus vai ser salvo? Se nós olharmos, irmãos, para os acontecimentos deste texto, nós vamos entender que o povo se afastou de Deus, que o povo murmurou contra Deus, que o povo se desviou no caminho, que o povo azedou o coração no caminho, pelas coisas que vinham acontecendo, que aconteceram no caminho. E existem coisas que acontecem também conosco nos dias atuais, no caminho, que também nos entristece, que também às vezes leva a nossa fé ao naufrágio, que às vezes leva-nos a pensar em desistir, e até mesmo aqueles que já fazem parte do ministério, largar o ministério, entregar a sua credencial, deixar de ser obreiro, e aqueles que são crentes, abandonar a fé, deixar de ser crente, por aquilo que viu, por aquilo que ouviu, por algo que lhe entristeceu, a pessoa simplesmente deixa. E aqueles que dirigem a igreja sabem que nós que convivemos com o povo, a gente vê muitas situações, às vezes, que diante dos nossos olhos parece tão pequena. Que alguém falou, que alguém disse, e a pessoa acaba se entristecendo e simplesmente desaparece da igreja. A mesma coisa estava acontecendo com o povo de Israel. Nesta noite, eu quero dizer para aquele que não é crente, olhe para Jesus e você será salvo. Mas também eu quero olhar para aqueles que já pertencem à igreja e dizer a você, continue olhando para Jesus e você será salvo juntamente com a sua casa. Só aqueles que olham para Jesus, levante a sua mão e glorifique a Deus, porque este é o caminho, continuar olhando para Ele. Pois bem, quando então dá errado passar por este caminho, queria encurtar com certeza a distância. O povo então, diz a Bíblia, que eles se angustiam. Eles ficam fadigados, eles ficam aborrecidos com o caminho. Irmãos, a primeira razão, o primeiro motivo que aquelas serpentes apareceram para o povo, é porque o povo angustiou-se, se enfadaram do caminho que Deus escolheu, que Deus separou para eles. É muito triste, irmãos, ver esta situação, porque às vezes nós queremos que Deus ande pelo caminho que nós preparamos, as metas, o mapa que nós traçamos. Nós queremos que Deus entre pela porta que nós abrimos. Se não for desta maneira, Ele não é Deus. Se não for desse jeito, não é Deus que está fazendo. Deus não está fazendo do jeito que eu planejei, do jeito que eu marquei. Mas os caminhos de Deus não são os nossos. Os pensamentos de Deus não são os nossos. Deus não precisa dos seus caminhos. Deus não precisa das suas ferramentas. Deus não precisa das portas que nós abrimos para Ele. Deus vem de cima, vem do lado, vem de trás, vem de baixo, vem do fundo. Ele vem de onde Ele quiser. O importante é que quando Deus traça uma meta, um caminho para nós, este caminho não tem como dar errado. Nesta noite eu sei que você vai sair daqui compreendendo e entendendo os caminhos de Deus para a sua e a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um texto que eu já li tanto aquele texto, mas nunca tinha observado isso. Os discípulos participam da multiplicação dos pães, e logo depois, Jesus manda eles ir para o outro lado num barco. E eles saem naquele barco e diz para Jesus assim, olha, nós estamos indo, mas eu estou deixando aqui um barquinho reserva para o Senhor, para quando o Senhor terminar aí, o Senhor pegar esse barquinho aqui e também encontrar com a gente. E Jesus fala, tudo bem, pode ir embora. E eles vão embora. Só que na madrugada, na vigília da noite, Jesus não chega no barquinho que eles deixaram reservado. Jesus chega andando sobre as águas. E quando Jesus se apresenta a eles andando sobre as águas, eles gritam apavorados, pensando que era um fantasma. Por que eles pensaram que era um fantasma? Porque Jesus não está chegando pelo caminho que eu preparei. Jesus não veio até mim pelo barco que eu deixei para Ele vir. Então quando Ele toma outro caminho, quando Ele toma outra decisão, quando Ele toma outro rumo, quando Ele fala de outra maneira, quando Ele age de outra maneira, eu estranho e eu não o considero como Deus. Mas nesta noite eu quero lhe dizer, Jesus não precisa de nenhum método, de nenhum meio criado pelo homem. Ele é
Deus absoluto sobre todas as coisas. É Ele quem cria o caminho e é Ele quem desfaz o caminho. É Ele quem abre a porta e é Ele também quem fecha a porta. É Ele quem diz sim, é Ele quem diz não. É Ele quem abate, é Ele quem exalta. É Ele quem joga na sepultura e é Ele também quem arranca da sepultura. Se você conhece quem é este Deus, levante a mão e diga glória ao nome dEle, porque Ele é Senhor. Aleluia. Então, aprenda a entender os caminhos que Deus escolheu para você. Aprenda a trilhar pelos caminhos que Deus estabeleceu para você. O povo reclamou de Deus porque o caminho era estressante. E o Salmo de número 78 explica tudo o que Deus fez naquele caminho. Tudo o que Deus tem feito. A maneira que Deus tem agido. Como Deus tem respondido e respondeu. As bênçãos que Deus concedeu ao povo. No Salmo 78, o salmista expressa os livramentos, a maneira como Deus entrou no Egito, a maneira como Deus livrou o povo das mãos de Faraó e da servidão, a maneira como Deus conduziu o povo pelo caminho. O Salmo 78, versículo de número 12 diz: maravilhas que Ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã, dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas passassem como num montão. Versículo 14 diz: de dia os guiou com uma nuvem, e toda noite com um clarão de fogo, fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como um grande abismo. Fez sair fontes da água, e fez correr as águas como o rio. No versículo de número 43 diz assim: como operou os seus sinais no Egito, e as suas maravilhas no campo de Zoã, converteu em sangue os seus rios, e as suas correntes, para que não pudessem beber, e lhes mandou enxames de moscas, que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deus também deu também ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos, destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado a saraiva, e os coriscos, os seus rebanhos, e atirou para o meio deles quais mensageiros de males, o ardor da ira, furor e indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles até a morte, nem a vida deles a pestilência, e feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança, e não temeram. Mas o mar cobriu os seus inimigos, louvado seja Deus, e conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, las deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. O Salmo está descrevendo o que Deus fez no caminho que Ele traçou, o que Deus fez no caminho que Ele determinou. Primeiro Deus trouxe livramento, depois no caminho que parecia difícil, Deus trouxe coluna de nuvem, Deus trouxe coluna de fogo, Deus também, irmãos, trouxe água para o povo beber arrancando da rocha. Deus abriu o mar vermelho para passar o povo de Israel em livramento dado por Deus. Deus também não permitiu que as vestes se envelhecessem, Deus não permitiu que o calçado acabasse, que as vestes se rasgassem. Deus deu saúde para o povo em meio ao deserto. O povo viveu abundância, o povo viveu bonança. Deus preparou mesa para os seus filhos comer. Mas este caminho que Deus preparou, aos olhos do povo agora parecia ruim, aos olhos do povo agora parecia maldito, aos olhos do povo parecia um caminho, irmãos, condenável. Mas nesta noite eu quero abrir os teus olhos. Não permita que teu coração se azede diante de Deus. Deus tem aberto uma porta para você passar. Deus abriu um caminho para você trilhar. Este caminho não é de maldição, este caminho é de bênção, este caminho é de paz, é de gozo, é de alegria. Este caminho vai conduzir a tua família aos céus. Pastor, mas eu estou cansado, eu estou cansada, eu não aguento mais caminhar. Aguente mais um pouquinho, Canaã é bem ali, logo chegaremos ao reino dos céus e estaremos para sempre com o Senhor. Não murmure, não questione, não reclame do caminho que Deus tem preparado para você. Segundo,
além de reclamar do caminho que Deus preparou, eles reclamam agora do alimento. E ainda falando do caminho, eles reclamam contra Moisés, que é o pastor, e contra Deus, que é o Senhor. Dura coisa é quando o caminho nos leva a murmurar do pastor e a murmurar do Senhor. Quando você se levanta contra um pastor, você está se levantando contra os céus. E quando você se levanta contra Deus, você está se levantando contra o Senhor dos céus. Então o povo murmura do pastor que guiou o povo pelo deserto. E o povo também desabafa, reclama contra Deus. E depois que o povo abre a boca contra os céus e contra Moisés, o povo agora começa a reclamar do alimento. O povo começa a reclamar do pão. O povo começa a reclamar do maná que Deus enviou no deserto para eles. No versículo de número, capítulo 21, versículo de número 4, diz assim: o povo se angustiou. E no versículo 5 diz assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Olha o que o povo está dizendo, irmãos. Fastio aqui é desprezo. Fastio aqui é deixar de lado. Fastio aqui é abandonar o alimento que Deus dá. Aleluia. Fastio aqui é desprezar o que Deus tem colocado na nossa mesa, aquilo que tem alimentado a nossa alma, aquilo que nos tem feito ficar de pé. O povo entendeu que o maná, você sabia que o maná tinha gosto de mel? Você sabia que o maná era facilmente digerido e digestivo? Você sabia que o maná não incha? Você sabia que o maná traz saúde? Você sabia que o maná é um alimento frio, que não esquenta, não traz doença, não traz problemas para a sua vida? Quem come maná está de pé. Quem come maná tem saúde. Quem come maná tem glória, tem aleluia. Quem come maná fala em línguas. Quem come maná está sempre com o sorriso aberto. Quem come maná está sempre no culto, independente de chuva, sol, ele está sempre no culto. Quem come maná sabe que a vitória chega na hora que Deus quer. Quem come maná tem vida. Quem come maná tem gosto. Quem come maná está salvo. Quem come maná dá glória. Quem come maná tem comunhão. Eita glória! Se você come maná, levante a mão e diga: eu dou graças a Deus. Deixa eu falar outra coisa aqui. Você sabia que o maná tem cor diferente? A cor do maná é cor de bidélio. A cor do maná é cor de bidélio. E o que é a cor de bidélio? Bidélio é uma cor que nem é vermelha e nem é marrom e nem é bege. É uma cor que se aproxima destas cores. É uma cor que se destaca quando está no chão. É uma cor que se destaca entre as demais cores. Ou seja, a cor de bidélio facilita a identificação da comida, a identificação daquilo que Deus está mandando. Aquilo que Deus manda não tem o gosto, não tem a cor daquilo que o mundo dá. O mundo pode te oferecer muitos alimentos, mas nunca vai ser igual o maná. Nunca vai ser igual aquilo que desce do céu. O que desce do céu tem cor genuína, tem sabor genuíno. Tem gosto genuíno, tem cor genuína. Oh, glória seja dada a Deus. Quando você olha o maná, quando você prova do maná, você não quer deixar de comer, você não quer deixar de se alimentar dele. E nesta noite eu estou pregando aqui para gente que gosta, que ama se alimentar de maná que vem do céu. Recebe pão que vem de Deus, recebe gotícula de mel que vem de Deus. Vai cair maná na tua vida enquanto você quiser. Enquanto você quiser haver alimento para a tua vida, levante a sua mão e diga: eu quero comer deste alimento enquanto eu estiver na terra. Se alimente daquilo que Deus dá. Emina sweet girl, soliando biquemi dubidasi awabno kinasawe, poenzia kawa mandawak semancho kevida sawabai. Oh, glória a Deus! E uma alma que é alimentada pelo maná celestial é uma alma que, mesmo com o corpo ferido pelas enfermidades, mesmo com o corpo chagado pela dor. Eu conheci um obreiro do Senhor que já dorme em Cristo. E este obreiro, todas as vezes que eu ia visitá-lo, ele sofreu um derrame, o seu corpo estava paralisado. Um lado totalmente paralisado e o outro muito danificado.
Mas todas as vezes que eu ia na casa desse obreiro para visitá-lo, ele, quando eu chegava na porta, a esposa dele já recebia com um sorriso. E ela tinha uma expressão gostosa de chamar o esposo. Ela gritava no portão assim: querido, querido, oh querido, o pastor chegou. E ele gritava lá de dentro do quarto: deixa o servo de Deus entrar. Ele veio orar por mim, deixa ele entrar. E a irmã conduzia eu e mais um obreiro até o quarto daquele servo de Deus. Ele na cama, meus queridos irmãos. E eu saudava aquele irmão e dizia: pastor, nós viemos orar pelo Senhor. E quando nós chegamos a primeira vez, tinha uma enfermeira dando alimento para ele. Ela disse assim: pare de me alimentar agora. Ela disse assim: mas o senhor precisa terminar de comer. Ele disse assim: olha, pare de me alimentar agora, porque os anjos de Deus chegaram na minha casa. Eles vão ler a palavra e vão orar por mim. Não tem alimento que substitua este momento. Não tem festa que substitua este momento. Não tem lazer que substitua este momento. Na casa de Deus tem maná, na casa de Deus tem alimento, na casa de Deus tem pão, na casa de Deus tem graça, na casa de Deus tem glória, na casa de Deus tem unção, na casa de Deus tem reverência, na casa de Deus tem santidade, na casa de Deus tem tudo para você ficar vivo. Então nesta noite olhe para Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é Jesus Cristo, o pão vivo que desce do céu para alimentar a sua alma. Olhe para quem está do teu lado e diga: não passe fome não, tem maná caindo do céu. Aleluia, aleluia. Não deixe que a tua alma, não deixe que a tua alma entre em fastio. Não deixe que a tua alma despreze o que é ministrado no púlpito da igreja. Não deixe que a tua alma sinta desprezo por aquilo que é ministrado na sua vida pelos homens de Deus. A palavra de Deus desce como água cristalina. Eita! Como água cristalina ela desce, e ela vai tocando as terras áridas e rachadas. E a terra que não produz fruto, esta água cristalina vai tocando. Ela vai entrando nas valas que o sol do tempo de vida cristã abriram na terra do teu coração. Mas esta água que vem do trono, ela vai correndo calma e tranquilamente. Ela vai tocando as veias do teu coração. Ela vai tocando as vias por onde você tem andado e trilhado. E ela vai trazendo vida. Ela vai trazendo renovo. Ela vai trazendo, vai fazendo brotar de novo aquilo que estava morto. E vai trazendo vida. Vai fazendo com que as ervas verdes vão surgindo no deserto do teu coração. Nesta noite Deus arranca todo desprezo. Deus arranca todo fastio da nossa alma. Nós vamos sentir gozo de ouvir a palavra. Eita! Nós vamos sentir gozo e prazer em ouvir a palavra. A palavra vem com poder e glória. A palavra nesta noite te levanta. A palavra nesta noite te alegra. A palavra nesta noite te ilumina. Lâmpada para os nossos pés e a tua palavra. Nesta noite a palavra de Deus não vai te deixar errar. Só quem recebe, levante a mão e diga glória a Deus. La marcha cabagai, robarabac samadovadagai. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós temos prazer na palavra de Deus, algo tremendo acontece. Em uma escola bíblica aqui em Perus, uma vez eu estava na porta ali do templo. Era um momento no intervalo. E eu vi dois obreiros que saíam pela porta. O primeiro saiu dizendo assim: onde é que o pastor arrumou esse pregador aí? O camarada pregou ruim demais. Não vi nada. Não produziu nada. E eu estou aqui de longe, na leitura labial e o ouvido, a orelhinha pequena, mas ligada lá, né? Ouvindo.
E ele reclamando, questionando do pregador ou daquilo que foi ministrado. Na mesma porta, poucos minutos depois, sai um outro obreiro. Lenço na mão. Oh, meu Deus. Que palavra, Senhor. Que coisa gloriosa. Que palavra poderosa que foi ministrada. Ah, meu Deus, podia ficar um pouquinho mais de tempo. E ele falando com o que estava do lado. Podia ficar mais um pouquinho de tempo que eu ficava ouvindo esse homem ministrar aí. Que coisa boa, trouxe renovo para minha alma. Você percebe, irmão? Tem gente que olha para o maná que está vindo do céu e despreza. Tem gente que olha o maná que está vindo do céu e desqualifica. Eu sei lá o que está alimentando a sua alma. Mas eu sei que também no meio da igreja tem crente que tem... Quando ele bate o olho longe, ele identifica, ali é maná. E ali Deus está mandando. Eu quero... Eita glória, levanta a mão, meu irmão, para dar glória a Deus. Você que sabe o que é maná, o que é o alimento do céu. E eu disse, Senhor, como é que duas pessoas com pensamento tão diferente saem do mesmo culto, do mesmo ambiente, ouviu a mesma palavra, mas a maneira de receber é tão diferente, a maneira de entender a voz de Deus é tão diferente. Então, o que traz as serpentes para o meio do povo é a reclamação do caminho e é o desprezo pelo alimento, a falta de compreensão do caminho e o desprezo pelo alimento. Você sabe por que tem muita gente envenenada, irmão? Porque despreza o caminho. Você sabe por que tem muita gente envenenada, irmão? Porque despreza o alimento. Não há nada mais que sacie a sua alma. Não há pregação, não há hino que lhe satisfaça. Para tudo você tem uma murmuração. Para tudo você tem uma reclamação. Para tudo nós temos um quê, um porquê, uma vírgula. Para tudo nós temos uma explicação para diminuir, para acabar aquilo que está sendo feito. Mas nesta noite, irmãos, nós vamos entender e compreender que o caminho que nós estamos não é o caminho do pastor, não é o caminho da líder, é o caminho que Deus estabeleceu para o seu povo andar. É longe, mas é de Deus, é apertado, mas é de Deus, é causticante, mas é de Deus. E eu tenho uma mensagem de Deus para você: Deus enviará coluna de fogo durante a noite, e Deus enviará coluna de nuvem durante o dia. O sol não vai te queimar e nem a noite vai te matar, porque Deus guardará a tua vida no caminho. Levante a mão e diga glória. O alimento. E no mesmo Salmo 78, Deus diz para nós o que era o maná. Salmo 78. Salmo 78 vai dizer o que Deus deu para o povo. Olha aqui. Salmo 78, versículo de número 23 diz: posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas dos céus. Abriu as portas da onde? As portas da onde? E fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo, de onde, irmão? Do céu. Cada um comeu o pão dos anjos. O pão de quem? O pão de quem? Você está reclamando de quê? O pão é de Deus, o pão é do céu, o alimento vem do trono, é comida dos anjos, está sendo colocado na mesa para nós. E nós temos o que para reclamar? Nada.
A palavra é simples, mas é de Deus. É recheada com a graça de Deus. É recheada com a glória de Deus. Não seja levado por ventos de doutrina. Não seja levado por ventos de filosofia. Não seja levado por ventos de teologia furada e barata, não. Seja levado, alimentado pela palavra que conduz aos céus, que conduz ao reino. Seja alimentado pelo maná que produz vida e vida em abundância. Seja alimentado pelo maná que não incha, não traz doença, não causa morte, não leva ninguém à sepultura. E este maná tem aqui nesta noite para você, tem aqui nesta noite para a tua casa. Eu quero profetizar nesta noite: o maná que desce do céu nesta casa está curando vidas aqui nesta noite. Doenças estão indo embora, aleluia. O maná que desce nesta noite está trazendo vida e vida em abundância. Levante a mão para receber cura dos céus. Por que reclamar de uma comida que é de Deus? Por que reclamar? Oh, glória a Deus. Nossa alma tem fastio. Eles pensaram que era uma comida que não sustentava, que não trazia nenhum vigor, mas estavam completamente enganados. Descontentes com Deus, eles reclamam do pão que está sendo colocado na sua mesa. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes nós nos entristecemos porque não temos a melhor carne na nossa mesa, porque não temos o melhor arroz, o melhor feijão, porque não temos uma alimentação de luxo. E aí questionamos e até oramos assim: Senhor, eu sou teu servo, cadê a honra na minha vida? Porque a gente acha que honra de Deus na nossa vida é quando há os banquetes do Egito na nossa mesa. Há muita gente que despreza o maná de Deus e prefere os pepinos da divisão, os pepinos dos questionamentos, das dúvidas, os pepinos, irmãos, da divisão, da discordância, da intriga, da contenda. Ele deixa o maná que Deus manda para ele, para se alimentar com todas estas bobagens que o mundo oferece, trazendo tanta desgraça na sua vida. É o Egito quem diz para você: olha no espelho, você está um caco, você tem que procurar isso, você tem que procurar aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e você vai se alimentando com estas coisas. E daqui a pouco você olha no espelho e não vê mais a graça de Deus na sua vida, mas você vê o que o Egito implantou em você. Quem come maná olha no espelho, meu irmão, e vê o brilho. Você é crente, você tem Deus na sua vida, a tua alma está saciada pelo maná que vem do céu. Então tem muita gente que troca este maná pelos pepinos, pela cebola. O povo olha para Moisés e diz assim: por que nos tiraste de lá? Por que é que nos trouxeste para cá, para este lugar que não tem pão, para este lugar que não tem leite, para este lugar que não tem a vida que eu pedi a Deus? Porque é Deus que o Senhor me tirou da empresa onde eu trabalhava, porque é que o Senhor me arrancou do mundo e me trouxe para cá, sendo que eu não estou vendo nada de extraordinário. Deus olha dos céus e diz assim: eu sei como esse povo vai se achegar, porque Deus sabe. Deus sabe. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós nos tornamos uma serpente para Deus, sempre vamos encontrar serpentes no nosso caminho. Quando nós nos tornamos serpentes para Deus, sempre vamos encontrar serpentes pelo caminho. Talvez você não sabe, mas as serpentes sempre estiveram lá. A serpente não surgiu do nada, não apareceu caindo do céu. As serpentes estavam lá, mas Deus dá só uma ordem.
Porque até aqui Deus tem poupado, Deus tem guardado, Deus tem protegido a tua casa do veneno, das víboras, das serpentes. Enquanto você se alimenta de maná, Deus guarda. Enquanto você se alimenta de maná, Deus protege. Nenhum veneno chegará à tua tenda, nenhum veneno chegará ao teu coração, nenhum veneno chegará à tua casa, porque há uma proteção de Deus. Eita glória! Há uma proteção do céu que vem em direção à sua vida. Enquanto você comer maná, Deus guardará, Deus te poupará imune de todo o veneno que o mundo tem. Diga glória a Deus. Quando o povo se rebela a ponto de torná-lo uma serpente, Deus então dá uma voz de comando e Deus solta as serpentes no meio do povo. As serpentes começam a morder o povo, envenenar o povo, e o povo começa a morrer. E o texto diz que morreram muitos da casa de Israel. Agora preste atenção, irmão. Moisés está vendo o povo morrer e está aqui, ó, sem falar nada. Deus se manifesta, porque o povo olha para a situação. E sabe quando um começa a conversar com o outro? Na tua casa morreu quantos? Morreu tantos. Na minha morreu tantos. E esta noite um tem que ficar acordado, outro tem que ficar dormindo, porque se todo mundo dormir, a serpente entra e mata, envenena todo mundo. É arriscado a gente dormir e não acordar. Por que está acontecendo todas estas coisas? Por que será que na minha casa não anda? Por que será que na minha casa não tem esta prosperidade, este gozo que o céu tem para dar? Por que é que eu só acho defeito? Por que é que eu só tenho reclamado? Por que é que eu tenho murmurado do tanto que Deus tem feito por mim? Por que é que eu não me conformo com a situação que eu estou? Deus tem te dado uma casa, por mais que seja num lugar simples e humilde, mas foi Deus que te deu. O pão, o alimento que Deus coloca na tua mesa nem se compara com a picanha que queima no quintal do vizinho. Deus te deu a comida, o alimento simples, mas é Deus que te deu, é Deus quem te dá, é Deus quem sustenta. Levante a mão, porque é Deus quem cuida de você, é Deus quem zela por você. Por que é que você permite o teu coração estar cedo? Então o povo começa a conversar, e o povo mesmo começa a dizer um para o outro: olha, eu acho que nós estamos errados. Eu acho que a gente está errado, eu acho que a gente precisa se consertar. Será que Deus não quer um conserto? Será que Deus não quer um conserto para tirar esse amargo? Será que Deus não quer que eu me humilhe? Será que Deus não quer que eu procure? Será que Deus não quer que eu telefone, que eu mande uma mensagem? Será que Deus não quer que eu procure alguém para me humilhar, para pedir perdão? Será que Deus não quer que eu convide alguém para dizer: olha, nesta noite é noite de nós nos achegarmos a Deus, nós estamos em falta aqui, nós estamos em falha aqui, Deus tem sido tão generoso, mas nós temos reclamado do caminho, nós temos reclamado do pão, nós temos reclamado da vestimenta, e esta noite é noite de consciência, é noite de reconhecer que Ele é soberano, que Ele é Deus em cima, Ele é Deus embaixo. Levante a mão e adore ao Rei. Ele é Deus, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é a rocha de Meribá, Ele é a estrela da manhã, a cidade de refúgio, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o juiz por excelência, Ele é o Deus da igreja. Vou encerrar agora. Deixa eu te falar uma coisa. Você é feliz e não sabe. Você é feliz e não sabe. Não permita que estas serpentes, que este tipo de veneno arranque o teu sono, tire a tua paz. Mas o povo chega a Moisés e diz assim: Moisés, nós temos pecado contra Deus, nós falhamos e Deus agora mandou estas serpentes. Deus escancarou as nossas portas, Deus mandou este animal feroz e venenoso para nos matar. Olha, ore a Deus para que Deus tire isso da nossa vida, da nossa tenda, da nossa casa. Olhe para mim, eu só tenho uma receita para você tirar esse amargo da tua alma, uma receita só. Não adianta você fazer a campanha dos 7 dias, dos 7 pulos, das muralhas. Não adianta você fazer a campanha de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias.
Não adianta você fazer nenhum tipo de campanha se o teu coração permanecer assim. O único caminho que você tem para que a tua alma seja liberta, para que as cadeias que te envenenam e te matam caia por terra nesta noite, é enterrar a cabeça na oração e dizer: Moisés, pelo amor de Deus, ore a Deus por mim, eu quero ser perdoado, eu quero ser perdoada, eu estou reclamando de tudo e de todos, eu quero que Deus alcance a minha vida com a sua misericórdia. Se você crê nesse remédio, levante a mão e diga: eu creio que o antídoto para a minha vida é a oração. A oração abre porta, a oração fecha a porta, a oração abre a cova, a oração fecha a cova, a oração traz, a oração leva, a oração abate, a oração edifica. Eita, a oração nos leva a Deus, a oração faz a lágrima cair, faz a alma quebrantar. É na oração que nós temos, aleluia, o antídoto para a nossa vida. Só quem crê nisso, diga: eu creio. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Ora, desce na oração, busca Deus, para que as misericórdias dele estejam sobre você, sobre nós. Olhe para mim. Então Moisés vai a Deus, e quando ele fala com Deus, Deus dá uma ordem. Deus diz assim: Moisés, você vai fazer uma serpente de metal. Você vai colocar em uma haste e vai levantar ela no meio do povo. E há de ser que todo aquele que for mordido por alguma serpente, olhar para esta haste com esta serpente de metal. Olha, irmãos, não precisa falar nada. Não precisa mandar zap para ninguém, não precisa mandar telegrama para ninguém, é só você olhar. Quando você olha para Deus, quando você olha para Cristo, o teu caminho apluma. Quando você olha para Cristo, os teus ouvidos se desconectam de tudo aquilo que está à sua volta. Quando você olha para Cristo, Cristo passa a ser a fonte de alimento para a sua vida. Quando você olha para Cristo, a tua sede é saciada nele. Por isso que Paulo disse: olhando para o autor e consumador da nossa fé. Oh, glória a Deus! Todas as vezes que você fitar o olho em Cristo, alguma coisa diferente vai acontecer na sua vida. Nesta noite Jesus está dizendo: olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim e o veneno cessará. Olhe para mim e a serpente vai morrer. Olhe para mim e a graça chegará sobre a sua vida. Se você crê nesta noite, diga amém. A serpente foi levantada. Não foi por causa das serpentes não, viu? Foi não, pastor, foi não. A serpente foi levantada não foi por causa das serpentes que estavam mordendo, mas foi por causa do veneno. A haste nunca vai te livrar das serpentes. Mas a haste sempre terá o antídoto para o veneno da serpente. Pastor, o senhor está doido? Estou não. Paulo chega em Malta. Eita glória. Paulo chega em Malta. A noite é fria, chuvosa.
O barco quebrou no meio, afundou. Chegaram lá a nado, todo mundo cansado e quebrado. Paulo foi acolhido em uma fogueira, meus queridos irmãos. E vendo que a fogueira já estava para se apagar, Paulo sai e vai pegar alguns gravetos para manter o fogo aceso. E no pegar dos gravetos para manter o fogo aceso, diz a Bíblia que uma víbora grudou em sua mão. Quando a víbora grudou em sua mão, os bárbaros daquela ilha olharam para Paulo com os olhos arregalados, contando os segundos para ele cair. Esta ele não escapa, essa ele não tem saída, essa é venenosa, essa vai matar, essa vai destruir. E Paulo sai calmamente de onde ele pegou aquela víbora. Ele não bate a mão, ele não espanta a víbora, mas ele vem com a víbora na mão. Eita, glória a Deus, ele vem com a víbora na mão. E quando ele chega em cima do fogo, ele sacode a víbora e ela cai no fogo. E alguém está olhando e dizia: agora é caixão, agora pode ligar para a funerária. Não, quem tem antídoto de Deus, quem tem o sangue do Cordeiro na vida, não tem veneno do inferno. Diga para o irmão que está do teu lado: você tem o sangue do Cordeiro na sua vida, você tem um antídoto. Continue olhando para Jesus. Mi maior. Oh, glória, aleluia. Céu e céu e terra. Glória. Jesus está dizendo assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Agora olhe para mim, irmão. Jesus está falando com quem ali? Jesus está falando com Nicodemos. Sabe alguém que conhece a lei? Alguém que em tudo que é questionado tem resposta? Tudo que cobram, ele tem o que falar, ele é preparado. Afinal de contas, ele é doutor. Ele pertence ao sinédrio, ele é forte. Mas sabe quando você tem um encontro com o Salvador e percebe que tem um veneno? Percebe que o seu conhecimento, o seu curso, a sua formação, a sua escola não é suficiente? É isso que Deus quer. É que reconheçamos que tudo que nós temos, sabemos e somos, diante de um veneno da serpente, nada isso vale. O que Deus está dizendo para Nicodemos é isso: Nicodemos, se você não nascer de novo, quantos de nós precisa nascer de novo? Quanto veneno, irmãos, quanto veneno. Veneno da maldade, veneno do rancor, da angústia que está na nossa alma. E Cristo falando: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo. Jesus está falando com Nicodemos. Jesus diz assim: olha, importa que o Filho do Homem seja levantado assim como a serpente foi. Jesus pega Nicodemos no calcanhar de Aquiles, sabe, naquele detalhe da lei, naquele detalhe da Torá, naquilo que você mais conhece, naquilo que você mais sabe, naquilo que você é doutor. Jesus pega aí, Jesus diz assim: ó, é nesse processo aí que eu levanto.
que a minha cruz, que a minha vida, que o meu sangue, que o meu amor, que a minha graça se manifesta. É nesse caminho aí, é nessa situação aí, é nesse grau de conhecimento que você tem, que eu me levanto e digo para você: olha, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, aleluia! Os teus diplomas não podem te dar o antídoto e muito menos a vida eterna, mas se você crê naquilo que Cristo está falando para você, Ele não só te dá o antídoto, mas também te dá a vida eterna. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.